Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era grave na terra. E aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: Por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram: O homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: Vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? Ele contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: Envie o rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos para que vivamos, e não morramos, tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E seu pai Israel disse-lhes: Se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos, e a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito, e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: Levai estes homens para casa, e mata um animal, e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara. E o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos e as nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa, e disseram: Ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento, e aconteceu que quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e os trouxemos nas nossas mãos novamente. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-lhes um tesouro no saco. E eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa,
e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai, o velho de quem falastes, e ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo nosso pai está com boa saúde, e ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu e se conteve, e disse: Põe-de o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso era abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e os mais jovens de acordo com a sua juventude, e os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis capítulo 44. A astúcia de José para prender seus irmãos. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche o saco dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E eles fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, diz-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E os irmãos de José lhes disseram: Por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata e ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com as vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes, e carregaram cada homem os seus jumentos, e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é estes que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos, e eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E José disse: Longe de mim que eu faça isso, mas o homem cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ó meu senhor, deixai que o teu servo suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó.
meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tendes ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, e seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu dissestes aos teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu dissestes aos teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que quando nós subimos ao teu servo, meu pai, dissemos-lhes as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: Ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. Então teu servo, meu pai, disse-nos: Sabeis que a minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: Ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo nosso pai. Portanto, teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei ao meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que porventura eu não veja o mal que virá sobre o meu pai? Gênesis capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Pois estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz o teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores, que tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois há ainda 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tens, não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que está falando convosco. E contareis ao meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos-eis e trareis meu pai para cá.
E ele caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois disso seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram, e isso agradou muito a Faraó e aos seus servos. E Faraó disse a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais e partir, e ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno, fazei isto, tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada homem mudas de roupa, mas para Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para o seu pai para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram, e ele lhes disse: vede que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhe contaram dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhes contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E Israel disse: isto é o suficiente. José meu filho ainda está vivo, e eu irei e o verei antes que eu morra. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.